o cinema desperta nas crianças algo assim muito incrível. Sabe o que é? Eles olham a vida de outro jeito. Porque quando você para escrever uma história ou para assistir um filme, duas coisas acontecem. A sua imaginação aflora, sua criatividade aflora, o seu interesse por aquele assunto, por aquele tema amplia. Quando é você que faz o filme, você pesquisa, você procura coisas que tenham a ver, então você amplia seu universo, e quando você já assiste o que alguém fez, você ganha conhecimentos e tem vontade, mais curiosidade ainda de descobrir mais coisas. Então, o cinema, para mim, é indispensável numa escola, desde os piquititinhos até os maiores. E a produção de filmes por crianças é indispensável, porque eles se sentem valorizados, amados, queridos. E tudo que eles, né, pelo menos na minha escola, eles têm muita dificuldade de ter essa troca, né? Então, em relação à família, são famílias bem complexas, com muitos problemas, muita pobreza. Então, o fato da gente parar e dar atenção total a eles, dar instrumentos para eles trabalharem, oferecer uma câmera, que é uma responsabilidade, na mão de uma criança, dizer, você é capaz de fazer um filme, sabe? Chegar para uma criança e falar, vai ali no armário de figurinos e escolhe os figurinos dessa história. O que você acha que vai ser usado aqui? São responsabilidades entregues nas mãos das crianças. E eles abraçam isso de uma forma assim, muito, muito pessoal, muito particular. Eles abraçam aquilo como se fosse realmente um filme, né? Mas um filme profissional, tipo um grande produtor de Hollywood, vamos dizer assim, né? O brasileiro, né? Nacional. E o que é bacana é que eles acreditam no trabalho deles, sabe? Eles dão tudo, eles não brincam. Porque, assim, você de repente está com 30 alunos dentro da sala, você acha que vai sair maior confusão, mas quando você fala que vai fazer cinema, que você faz uma roda, pergunta qual é o assunto, começa a descobrir quem tem talento para quê, né? Eu sou um bom cenógrafo, eu sou um bom escritora, eu sou uma boa figurinista, eu sou uma boa maquiadora. A gente tem um filme aqui que foi basicamente maquiagem, porque o filme falava de violência contra as pessoas, então tinha uma mulher que sofria algumas agressões do marido, né? Que era uma menina que escolheu esse tema. Percebam bem o que essa criança trouxe da vida dela para dentro do filme, né? E aí ela fez, a menina que escolheu fazer a maquiagem, a aluna, ela fez uma maquiagem espetacular, que parecia ter coisa de profissional. A outra tinha levado uma pedrada porque era do candomblé. Eles viram essa notícia, estava rolando na época, e a menina que fez a maquiagem da pedrada na testa da garota foi uma coisa, olha, gente. Então, eu acho que é imprescindível que o cinema esteja presente. Ele é uma grande ferramenta, sim, para a educação, quando bem utilizado. Lembrem-se, não é para passar qualquer historinha e deixar as crianças vendo. Isso não é cinema para criança. Isso é uma distração, e não é isso. O cinema é a produção, ou então é assistir um filme escolhido a dedo pelo professor ou pelo cineclube, que nos envia muitos filmes premiados, fantásticos, e que depois aquele filme traga para os alunos algum sentido para a vida deles, sabe? Não é, bota um filminho aí para as crianças. Não é isso. Isso não é cineclube. O cineclube é você descobrir essa sementinha que está lá dentro dele, que pode brotar. Como eu descobri recentemente um aluno que tem dom para ser figurinista. Olha isso, gente. Vamos lá, numa escola pública, né, você descobrir que um aluno tem dom para ser figurinista, porque ele olhava para as roupas, olhava para o caimento da roupa, eu olhava para a fotografia e olhava para a roupa. Eu falei, cara, esse menino, ele precisa seguir essa carreira, se ele realmente sentir vontade, ele tem um dom, ele tem sensibilidade. E assim como isso, a gente descobre outros talentos nas crianças, né? Analisar o papel do cinema, das artes, do audiovisual para a educação, esbarra um pouco com a minha própria história pessoal. Acho que eu vou começar por aqui. Eu fui uma criança com muita dificuldade de aprendizagem,
e a minha mãe me trocou de colégio. No colégio que ela me colocou, havia aulas de teatro. Tinham, né? Tinha aula de teatro. E foi nas aulas de teatro que, pela primeira vez, as pessoas olharam para mim de uma forma diferente, né? E foi com as aulas de teatro que eu tomei o gosto pela leitura. Então, aquela criança problema, né, que tinha dificuldade de aprendizagem, com o teatro, se inseriu nessa escola, né? Foi olhada para alguma coisa acontecia de diferente com aquela aluna que não se enquadrava, né? Então, eu vejo, a partir da minha própria experiência pessoal e a partir do que eu vejo com os estudantes da Djalma, eu percebo que as artes na educação, né, seja o cinema, o teatro, o audiovisual, elas, de alguma forma, elas possibilitam diferentes formas de expressão, elas possibilitam transformações em nós mesmos e no mundo que nos cerca, porque, de alguma forma, elas desestabilizam, elas bagunçam os espaços-tempos escolares, ou seja, elas quebram com uma forma a escola que, às vezes, nos aprisiona, tanto aos professores quanto aos estudantes, e vice-versa, tanto aos estudantes quanto aos professores. Então, por exemplo, eu percebo que muitos estudantes que na sala de aula são considerados problema, né? No projeto de cinema, por exemplo, eles se mostraram o oposto, eles se mostraram super antenados, super criativos, super, assim, com colocações sobre o mundo, né, com leituras de mundo, podemos dizer assim, que muitas vezes me deixaram boquiaberta, sabe? Eu não esperava deles aquilo. Então, eu penso que as artes, elas, no espaço escolar, né, na educação, elas possibilitam novas relações entre as coisas, entre as pessoas. Bom, a partir das práticas pedagógicas educacionais que a gente já conhece, que são mais tradicionais, que utilizam o cinema dentro de sala de aula, que utilizam o cinema no ambiente escolar, a gente já consegue ter uma pequena dimensão de como faz diferença o cinema no processo educacional. A gente, através de um filme, a gente vai conhecer novos universos, passar a conhecer mais sobre a nossa sociedade, mudar ou passar a adquirir tal visão de mundo. A gente se percebe através de um filme, como agentes modificadores da sociedade, a gente percebe que a gente pode criar novos universos, ou contar histórias do nosso próprio universo, da nossa própria realidade. Então, o contato com filmes, por si só, no ambiente escolar, ele agrega um conteúdo muito vasto, assim, em termos de experiência mesmo, de visão de mundo, e do quanto que pode... acho que também de um acréscimo no desenvolvimento na formação, né, dos estudantes. Acho que só o contato com filmes e a discussão sobre filmes por si só já gera isso. Agora, quando você entra na escola, além de exibir filmes e de discutir a partir desses filmes, quando você propõe também uma formação audiovisual, uma formação no cinema, você ainda está avançando mais ainda em termos de desenvolvimento artístico e social de uma grande parcela, assim, de jovens e de crianças, né? O Cine para na Escola, ele é um ótimo exemplo disso, de como é você ocupar o espaço da escola pública, propor uma formação audiovisual para crianças e como que isso pode rapidamente reverberar na própria maneira que essas crianças vivem. Então, elas passaram por esse processo de formação, passaram por todas as etapas do cinema ao longo de 6 meses e fizeram um filme, né? A gente fez o roteiro do filme a partir da visão que essas próprias crianças têm do bairro delas, a partir do problema que elas detectam ali, que é a questão do lixo, que é o principal incômodo que elas têm dentro da comunidade delas. Então, olha como que isso é forte, olha como que isso é potente. A gente, através de um filme de ficção, onde a gente criou com as crianças um universo totalmente novo, totalmente lúdico, a gente pode contar a história de uma comunidade, talvez uma das comunidades mais vulneráveis socialmente, ambientalmente, geograficamente de Petrópolis, né? E
a gente pôde dar um recado, passar uma mensagem, falar sobre um assunto muito sério, palpável, que é o lixo, ainda com esse universo muito lúdico, e tudo isso veio do processo da junção do cinema com a educação. Isso é só um exemplo. São inúmeros os projetos, inúmeras as formas de junção do cinema com a educação. Então, é um solo muito fértil, é muito vasto, né, o terreno de possibilidades, e a gente aqui do Cine Pagu, da minha produtora Engenhoca Filmes, e, enfim, todo mundo que também está envolvido no Fórum de Cinema e Educação, deseja que esse tipo de projeto cada vez mais aconteça, se desenvolva cada vez mais pelos 4 cantos do Brasil, para que a gente possa, através do cinema, contar muitas histórias aí, né, de diversas realidades escolares e geográficas. A arte salva, liberta, transforma, e o cinema não seria diferente. Quantos alunos têm, né, apesar de todos os problemas, da questão da internet, do acesso à internet, ainda assim é um caminho, é uma alternativa, é um momento em que se dá voz, se dá espaço, é uma linguagem que auxilia, ajuda, né, todos nós, professores e alunos. Então, o trabalho com audiovisual, ele tem um significado, assim, eu acho que é vida mesmo, né? Reinterpretar o nosso papel nesse espaço, ressignificar a nós mesmos, ressignificar essas coisas, perceber esse mundo numa dimensão, acho que sem o cinema nós não conseguiríamos, já que com as múltiplas linguagens, isso nos dá outros instrumentos, outras ferramentas, outras vidas, né? Pensando nos personagens, pensando nos trabalhos. Eu acho que é isso, dar significado. Eu descobri isso há muito tempo atrás. Na realidade, eu acho que eu descobri isso numa sala de cinema. Talvez eu já era adolescente. Não, começando a ser adolescente. Eu vi um filme que o cara dava um soco e eu senti o soco. Na hora que eu senti esse soco, e o soco não aconteceu em mim, eu falei, caramba, isso é muito potente. Aí eu comecei a me interessar por cinema, né? E comecei a frequentar cineclubes e tal. E aí comecei a me interessar como que o cinema podia influenciar em alguma coisa para eu aprender mais, para eu saber mais. Aí eu virei rato de cinema, né? Eu ia pelo menos 2, 3 vezes por semana ao cinema. Isso eu já devia ter 14, 15 anos. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 17 anos, a faculdade era interessante e tal, mas o barato da faculdade mesmo era o cineclube. E o cineclube que a gente montou, que eu fazia parte também, óbvio. E aí a gente começou a discutir cinema, e nisso veio uma colega e falou, olha, tem um pessoal que está fazendo um curso de formação de cinema para educação. Alguém aí se interessa? Falei, eu já tinha, né, esse assunto na minha cabeça.
o cinepagu.com.br. É um site que, além de dar conta de todo o trabalho que o Cinepagu já realizou, de contar toda a história, né, sobre o nosso projeto aqui em Petrópolis, tem uma linha do tempo com todos os filmes que a gente exibiu e tudo mais. Além de tudo isso, é uma plataforma onde pessoas do Brasil inteiro, educadores, cineclubistas, estudantes, podem marcar sessões dos nossos filmes. A gente tem 2 filmes, um que é o curta-metragem A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra a Lixeira Furada e Capitão Sujeira, que foi realizado no projeto Cinepagu na Escola, com as crianças, né, do projeto Cinepagu na Escola, e a gente tem um documentário, matéria de cinema, que conta a história de todo esse processo de realização desse filme com as crianças. Então, a gente tem esses 2 materiais, né, um curta de ficção e um documentário, que se complementam de alguma forma e que pessoas do Brasil inteiro podem acessá-los através da nossa plataforma, marcando sessão, né? Não tem como as pessoas assistirem no site os filmes, mas tem como elas marcarem sessão. E aí, 72 horas antes da data agendada, elas recebem por e-mail os filmes para download, se precisar, com a versão para Libras também, e também um material educativo, que é um material de apoio para sessões, para realização de sessões com crianças e jovens. Então, o trabalho da plataforma é basicamente esse, apresentar todo o projeto do Cinepagu e também servir como uma plataforma cineclubista, né? Participamos pela primeira vez do Festival de Cinema do Rio, na categoria Mostra Geração, com um filme criado totalmente pelos alunos. Eles se reuniam na sala de leitura e iam brincar com o que eles quisessem, né, na sala de leitura, e ia ser gravado por um outro aluno. O que nós fizemos? Nós deixamos que eles combinassem nas escadas da escola, que iam entrar na sala de leitura, eles entraram uniformizados, porque eram crianças da escola mesmo, e eles estavam vivendo uma situação na escola. Então, o filme era assim, então não precisou de figurino. Eles entraram na sala e ali eles mexeram em cada coisa. Tinha uma boneca que era um fantoche, aí eles brincaram com ela e todos brincavam juntos com ela. Aí depois um ia no livro, abria, lia e todo mundo lia junto. E depois o outro ia na bandinha de música, pegava e tal, brincava, todo mundo dançava. A outra abriu o armário de figurinos de teatro que eu tenho lá na sala, que é imenso, né? Cheio de coisas maravilhosas, acessórios, roupas, enfim. E aí ela se vestiu de princesa, o outro de príncipe, o outro se vestiu com outras roupas lá, que eu já nem lembro quais são, né? Há muito tempo isso. Enfim, eles se prepararam para brincar, e, enfim, eles brincaram de muitas coisas lá dentro. Tinha um robô, o Wall-E, que nós fizemos depois de assistir o filme, numa sessão do Cineclube. Nós fizemos um robô de sucata, e esse robô também foi motivo de brincar com ele. E, de repente, eles escutaram a voz da professora e correram. Esse filme foi convidado para participar, porque nós mandamos esse filme para o Festival Mostra Geração, que é o Festival de Cinema do Rio, na categoria Mostra Geração, e foi enviado para lá. O Cineclube Pipocão nasceu disso. Esse filme, ele provocou uma atmosfera de muita alegria dentro da escola. Todo mundo amou, porque sempre as produções eram passadas no cinema para os alunos que fizeram, mas na escola a gente fazia uma sessão especial para todas as crianças. E isso mexeu com a direção, e tinha uma sala que estava desocupada no momento, e aí a gente inaugurou ali um cineclube. Para que ele não fosse apenas chamado de cineclube, nós fizemos uma votação, e eles botavam na barriguinha do Wall-E o nome que eles queriam que o cinema tivesse. E aí passou a ser chamado de Cineclube Pipocão por votação das próprias crianças da escola. E esse cinema era uma sala de cinema de verdade, ela era toda escura, que eu forrei todas as janelas com TNT preto, em camada tripla, que é para ficar preto mesmo, né? Blackout mesmo. E isso tudo sem dinheiro, tá? Tudo sem dinheiro. A gente fazendo com o que tinha. As cadeiras foram arrumadas enfileiradas, né, como se fosse um cinema, deixando um corredor no meio para a entrada. Foi armado o telão, que a escola já tinha. E todos os acessórios de filmes que nós usamos, nós penduramos nos murais. Então, os murais ficaram lindos, porque
tinha um mural que tinha um ônibus de Londres, que a gente gravou também nas Olimpíadas, tinha o Wally, a boneca, a Lolitinha, que todo mundo gostava, era uma boneca de bater boquinha, e atrás tinha todo um aparato, que era o projetor montado, a mesa com os equipamentos, né, de DVD, de som, né? A essa altura, eu já tinha sido uma das escolhidas, eu estava numa fila, né, de professores para ser cineclubista. Então, a gente recebeu uma câmera Sony, finalmente uma câmera boa, né, que gravava em HD, muito boa, e recebemos também um equipamento de projetor e um sonzinho, né. E aí foi isso. Essa é a razão da existência do Pipocão. Resolvi, no final do meu mestrado, em 2011, eu resolvi inscrever a Escola Municipal Prefeito Djalma Maranhão no edital de criação de escolas de cinema em escolas públicas, municipais, estaduais ou federais. O edital proposto pelo CINEAD, Cinema para Aprender e Desaprender. O edital era para que fossem selecionadas 16 escolas para participar de um curso de extensão, e durante esse curso de extensão, na Faculdade de Educação da UFRJ, selecionariam 4 escolas para receber, então, o projeto de implantação de uma escola de cinema. E a nossa escola foi uma das 4 escolhidas. A gente implantou a escola de cinema, na verdade, em 2012, começou em 2012, mas a gente só conseguiu mesmo realizar esse sonho do documentário em 2015, quando a gente mobilizou a escola como um todo, e os professores, então, pesquisaram com as suas turmas, desde o EI até o 5º ano, a história da favela e fizeram produções, né? Esquete teatral, música, e os jovens da Escola de Cinema do Djalma, eles, então, registraram, né, gravaram essas produções, e também nós, a Escola de Cinema, subimos o morro entrevistando os moradores. Isso foi possível devido à colaboração de muita gente, a colaboração de pai, de estudante, a colaboração do Vitor Toy, que era mestrando do CINEAD, né, um grupo de pesquisa do Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Educação, o UFRJ, e assim nós realizamos esse documentário escolar, que tem 20 minutos de duração, que está no site da Amped e também no do CINEAD. E a partir da realização desse documentário, toda uma história de encontros aconteceu, né? Uma bonita história de encontros que nos faz desenvolver esse projeto do cinema com a elaboração de uma memória de luta da favela do Vidigal até hoje, porque muitas encontros foram acontecendo, muitos acasos e muitos encontros, né? Esse projeto, ele não nasceu em Teresópolis. Ele surgiu também numa escola pública, na escola da rede estadual, na cidade de São Gonçalo, região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, em 2006, ouvindo um aluno em aulas com turmas bem cheias, né, muitos alunos em salas pequenas, e um aluno, certa vez, me perguntou: professor, é possível a gente fazer uma coisa diferente assim na aula? E aí eu perguntei a esse mesmo aluno: diferente? Primeiro pensei, e depois perguntei a ele: diferente como? Diferente o que exatamente você está pensando em diferente? Ah, professor, será que a gente consegue produzir, será que a gente consegue fazer um filme? Eu não respondi de imediato, pensei bastante assim, é possível que ele tenha perguntado algo desse tipo, né? Fazer um filme como, gente? A estrutura que a gente tem, quer dizer, a gente não tem estrutura de câmera, a gente não tem nada, vai fazer filme como? E aí, antes de responder a esse menino, eu não respondi naquele mesmo dia, depois eu falei, a gente conversa sobre isso. E eu fiquei matutando, né? A gente, professor, sempre fica pensando, buscando cada vez mais desafios, né? Diante do cenário que a gente encontra. E
exatamente essas palavras desse menino ficaram na minha cabeça durante umas 2 semanas, mais ou menos. Então, eu retornei à sala de aula e respondi: sim, a gente pode fazer, mesmo sem ter a mínima noção de como fazer. E assim nasceu o projeto. O projeto nasceu como um momento de ouvir o aluno. Quem quer marcar sessão, entra na aba Marcar Sessão no nosso site, e aí a pessoa tem que preencher alguns dados próprios do responsável pela sessão e dados também sobre a sessão em si. Então, onde é que vai ser o endereço, se vai ser numa escola, numa associação de moradores, quantas pessoas, considerando que para ser uma sessão tem que ter no mínimo 5 pessoas, ela pode acontecer online ou não, né? A pessoa também preenche se precisa da versão dos filmes com janela de libras. Então, tem algumas informações que a pessoa precisa preencher a respeito da sessão em si e a respeito do responsável daquela sessão. Então, tem que botar os dados pessoais, algum documento, porque a gente está também disponibilizando o nosso material, né, o nosso filme, que é um material exclusivo. Então, a gente também coleta esses dados como uma questão de segurança e também de pesquisa. Quem é que está consumindo os nossos filmes? E aí, uma coisa interessante é que, além da pessoa receber esse material, né, depois de agendar a sessão lá no site, ela recebe os filmes e um material de apoio para a realização da sessão. Até 20 dias depois da sessão realizada, a pessoa tem esse prazo aí, de até 20 dias, para preencher um formulário, que é um formulário relatório, né? Contando para a gente como é que foi a sessão, quantas pessoas foram, anexando algumas imagens, falando um pouco da experiência, enfim, também preenchendo alguns dados. Isso tudo é importante para a gente, não só para a gente entender, fazer um mapeamento de onde os nossos filmes estão chegando, mas também para a gente poder saber como é que eles estão reverberando, né? Como é que as sessões estão se dando, como é que são as atividades que são realizadas depois da exibição dos filmes. Então, é basicamente isso, uma plataforma onde a gente vai ter esse diálogo direto com cineclubistas e educadores de todo o Brasil para exibir nossos filmes e também para a gente ter esse feedback da exibição depois. A nossa escola de cinema, ela tem uma outra peculiaridade, porque não são só os jovens da escola de cinema, estudantes do 3º, 4º e 5º anos, que participam. Eles participam, mas também participam 4 ou 5 ex-estudantes que já foram para outra escola, porque quando eles passam do 5º para o 6º ano, eles vão para outra escola na favela, né? Mas que eles ficaram tão ligados à nossa escola de cinema que eles também participam das atividades, né, que são feitas no contraturno do horário escolar. Então, a gente tem 5 ex-estudantes que participam, que nem são mais estudantes da nossa escola, né? E também tem uma outra peculiaridade. Como eu sou professora de educação física do colégio, e atendo a todas as turmas da manhã, eu também faço cineclubes escolares com toda a escola, né? Às vezes até no turno da tarde também. Então, a gente pôde passar todas essas imagens para todas as crianças da escola, crianças e jovens, né? Vai do EI até o 5º ano, mas a gente tem no 5º ano, às vezes, estudantes com 14 até 15 anos. Todo mundo que quiser pode acessar a plataforma, todo mundo que quiser está convidado a acessar, até para conhecer mais sobre o nosso projeto. Lá no nosso site existe um vídeo que ensina o passo a passo de como marcar sessões, tem os trailers dos nossos filmes, informações técnicas, fotos, sinopse, elenco, todas as informações também sobre os filmes. Então, todo mundo que quiser pode acessar para conhecer o nosso trabalho, para ficar por dentro das nossas produções, para entender como marca a sessão. Mas na hora de marcar sessão, é interessante que tenha o recorte de um cineclube, de uma associação de moradores, de uma escola, de um coletivo, né, que não seja uma pessoa individualmente marcando uma sessão na sua casa, que seja a partir de uma proposta coletiva, seja ela qual for. E aí, a partir disso, a pessoa pode destrinchar ali nas informações, né, que a gente solicita, qual que é a proposta. Mas é interessante que seja isso, partindo de uma ideia coletiva. Então, todo mundo que quiser
pode receber os nossos filmes, pode marcar sessão na nossa plataforma e vai poder receber os nossos filmes para realizar sessões. Projeto Matéria de Cinema, do Cinepagu, que foi um projeto que o Cinepagu realizou no contexto de pandemia. A gente do Cinepagu fez uma parceria com o EME, né, o Ensino Médio Técnico Integrado em Audiovisual, em Produção Áudio-Vídeo, né, do Colégio CENIP, e também com a Biruta, produtora audiovisual, que é uma produtora voltada para essa perspectiva do cinema e educação. E aí a gente fez essa parceria porque o EME e a Biruta já tinham essa experiência de realizar na Mostra Audiovisual de Petrópolis um fórum de educação em cinema, né? Um fórum de educação audiovisual, se não me engano era esse o nome. Então, elas já tinham essa articulação. E aí, querendo fomentar mais ainda esse contato, né, entre cinema e educação, essa união entre cinema e educação, a gente fez essa parceria para criar aí o primeiro encontro de cinema e educação da região serrana. E aí, esse encontro foi no dia 26 de fevereiro, é um encontro que, apesar de ter esse nome para a região serrana, foi um encontro aberto para o Brasil todo. A gente teve 45 pessoas de diversas realidades do Brasil, justamente para compartilhar projetos que já existem de cinema e educação, também para receber estudantes, profissionais do cinema que têm vontade de ingressar nessa área, que têm vontade de pesquisar também nessa área, de executar projetos nessa área. Então, foi um público bem diverso, assim, bastante diversificado, que a gente trouxe para esse encontro. E aí, nesse encontro, a gente lançou um fórum permanente de cinema e educação, que veio a partir dessa parceria, Cinepagu, EME e Biruta. E aí, o segundo encontro desse fórum, né, a ideia é que aconteça uma vez por mês, o segundo encontro já aconteceu em março, né, um mês depois do primeiro encontro, na Mostra Audiovisual de Petrópolis. E aí foi muito legal, porque a gente também já trouxe outras pessoas, a gente recebeu o José Brito, que é do canal Futura, né, e aí foi interessante, porque a gente foi discutir também quais são as perspectivas dos projetos de audiovisual e educação no Brasil, nesse momento de pandemia. Ele pôde também trazer para a gente vários outros projetos de cinema e educação, a gente pôde trocar um pouco experiências. E a ideia com esse fórum, que a gente vai continuar se encontrando uma vez por mês, que a gente tem grupo, que a gente tem mailing list, então a gente está se comunicando. A ideia com esse fórum é que a gente intensifique, né, o contato do cinema com a educação, não só numa perspectiva do discurso, mas também que a gente consiga reunir todo mundo que está, de fato, agindo, né, então projetos que já estão acontecendo, que a gente consiga reunir e traçar novas perspectivas, se unir para, a partir desse coletivo, a gente criar novas saídas, novas propostas. Então, é um fórum que está começando a se articular, a gente está nas redes sociais, principalmente no Instagram, fórum.cinema.educação. Quem quiser se inscrever e participar das nossas atividades, basta se inscrever lá no formulário que tem na nossa bio do Instagram, o link. Então é isso, é um fórum que está começando a engatinhar e toda ajuda agora é bem-vinda, juntar esforços mesmo em prol dessa discussão do cinema da educação, em prol de projetos que já estão agindo nesse sentido. Então a ideia do fórum é basicamente essa. Quando a gente foi montar esse projeto da Mostra Audiovisual de Petrópolis, a gente montou a ideia do, de um encontro de educadores. Nisso, a gente conheceu a Beatriz Ohana, que estava com um projeto em Petrópolis, muito parecido com o que a gente estava fazendo. Aí a gente falou, Beatriz, vamos trabalhar junto? Ela falou, vamos. Então, olha só, o encontro de educadores vira o Fórum de Educação da região serrana. Pode ser? Ótimo. Mas, olha, isso é para ser permanente. Topa? Topa. Qual é a ideia? A gente junta os professores, a gente conversa com os professores sobre questões de cinema e educação.
tá? Sempre a gente traz uma pessoa de fora para contar alguma coisa, né? No primeiro, a Beatriz contou a história do projeto dela em Petrópolis, tá? No segundo, a gente trouxe o Brito, da TV Futura, que é um parceiro nosso dentro da Mostra Audiovisual de Petrópolis, e agora, no terceiro, a gente vai chamar um professor da Universidade da Paraíba, que trabalha com tecnologias, que ele vai conversar com os professores sobre essa questão, porque, como eu disse antes para vocês, os professores têm dificuldade de tratar e trabalhar a questão da tecnologia, e ele deu uma palestra, eu assisti uma palestra dele, foi inacreditável, eu fiquei viajando. Bom, e aí a ideia faz o encontro dos educadores e depois faz o encontro das crianças e dos adolescentes que fazem filme. Isto estava dentro do projeto da Mostra Audiovisual de Petrópolis, que é o programa Vídeo Geração. É importante dizer que o fórum ele não tem uma coordenação, vamos dizer assim. Ele partiu dessa ideia inicial, dessa parceria, mas a ideia é que a gente junte várias pessoas a ponto de que esse movimento que é autogestionado, tenham pessoas sempre ali fazendo a manutenção, organizando as reuniões mensais. Então, o primeiro passo é que a gente consiga reunir pessoas que estejam interessadas, que estejam comprometidas com essa discussão, para a gente conseguir avançar. Avançar em propostas, né, entendendo as especificidades, as necessidades que cada projeto e cada pessoa, cada núcleo envolvido nesse fórum tem, entendendo também o contexto geral, né, e entendendo como cada um pode contribuir. Então, acho que, assim, o próximo passo é aproximar as pessoas que estão a fim de organizar, que estão a fim de somar, e aí, no segundo momento, já logo atrelado a esse primeiro, é entender as especificidades desse fórum, as necessidades dos núcleos dos agentes envolvidos, para, a partir daí, a gente já começar a propor algum tipo de ação, né, ou grupos de trabalho que sejam, ou uma única ação específica que mobilize todo mundo. Enfim, acho que é agregar o maior número de pessoas possíveis que estejam interessadas em propor e em somar, para a gente poder construir qual vai ser esse caminho que o fórum vai seguir, né. Produtor de conteúdo, nesse momento, produtor de conteúdo é uma coisa, assim, seríssima. Porque, assim, a questão ética é uma questão que perpassa, né? Se você aí for fazer uma coisa, ninguém nunca é do bem, nem ninguém nunca é do mal, certo? Mas eu vou fazer um padrão, um parâmetro, sei lá. Se você é do bem, você vai ter uma ética que vai trabalhar para coisas que você acredita que podem melhorar a vida dos outros. Se você é do mal, você vai trabalhar para coisas que você acredita que é do seu interesse, né? Que é do interesse só daquele seu grupo. Conclusão, você pode convencer uma pessoa maravilhosa de uma coisa doida. Haja visto o que está acontecendo aqui agora. É tudo uma questão de ponto de vista. Quem cuida de conteúdo tem que ser muito responsável. Não é pouco, não. É muito. E muitas vezes, sem querer, se você não fizer um trabalho bem feito, e aí você tem que ter ajuda enfim, de toda uma equipe de profissionais que podem contribuir com coisas. Não falando em números, mas apresentando números, que eu acho que é legal pela história, né? Já são 10 anos, são 10 edições. Esse ano nós estamos preparando a 11ª edição. Ao longo dos 10 anos, mais ou menos 500 jovens envolvidos diretamente no projeto, supervisionando, apresentando, produzindo, trabalhando com iluminação, sonorização, edição, atuando, e fora a escola, né? De modo indireto, muita gente participando com os filmes e assistindo. O que isso trouxe de positivo? Entender que educação
extrapola aquele espaço da sala, e a educação está relacionado, né, a questão da educação está relacionada às múltiplas linguagens, e o cinema é uma linguagem de um poder absurdo, significativo, e a transformação na vida desses meninos e meninas, o maior legado é mostrar para os professores e para os alunos o sentido da própria escola, o sentido do aprender. Acho que esse é o maior legado do festival. No segundo semestre de 2018, nós realizamos, na própria Cinemateca do MAM, nós realizamos o evento Vidigal, Imagens, Memória e Resistência, onde a gente apresentou, na telona do cinema de um museu, as imagens de antigamente da Felícia restauradas, as imagens e os áudios. E nós apresentamos para todos os antigos moradores ativistas, para os atuais moradores ativistas, para o cineasta Sérgio Ricardo, que é morador da favela, infelizmente, ele faleceu no final do ano passado, meados do ano passado. Sérgio Ricardo também estava presente, ele também foi um dos bravos guerreiros que lutou contra a remoção do Vidigal em 77, 78, tem um filme lindo, Bandeira de Retalhos, uma ficção sobre essa história. Então, nós apresentamos para toda essa galera, antigos moradores, atuais moradores, para os jovens da escola de cinema, alguns participaram mais de perto desse processo, para uma turma inteira da escola, da nossa escola de Djalma Maranhão, e para o grupo de pesquisa. Foi um evento muito bacana e muito emocionante, e também muito gratificante. Com o avanço, assim, da tecnologia, essa coisa que ficou mais consolidada do uso do celular, da internet, todo mundo passou a produzir imagens, né? A gente... É bem interessante, acho que por conta de todo esse avanço, essa consolidação, fez a gente ter um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim, né? Os jovens e as pessoas, de uma forma geral, que não tinham contato com o audiovisual, com o cinema, fez com que essas pessoas tivessem mais autonomia, em termos de realizar mesmo. Quero contar uma história, então eu posso vir aqui e fazer uma imagem. A armadilha que a gente cai nesse sentido, que apesar da tecnologia ela ter democratizado de alguma forma esse acesso, a armadilha que a gente cai é que essa democratização ela pode ser um pouco ilusória a partir do momento que as pessoas que estão ali tendo esse contato com o celular e desenvolvendo realizações a partir do celular não conseguem avançar tecnicamente, né? Então, assim, a gente não está, de fato, apesar de... É isso que eu estou falando, apesar de democratizar e de muitas pessoas conseguirem realizar com isso, a gente não está, de fato, avançando em termos de formação audiovisual se a gente fica estagnado aí. Então, a gente vão propiciar celular para as pessoas, ou que bom que está todo mundo com celular, que agora todo mundo vai fazer filme. Não, acho que aí a gente também vai estacionar em termos de linguagem. A gente precisa avançar, a gente precisa, assim, que bom que todo mundo está com celular e que bom que todo mundo pode contar histórias a partir desses dispositivos que chegou de forma mais democrática para as pessoas, né? Mas que a gente consiga também fazer com que seja democrático a formação do cinema, fazer com que seja democrático o fazer cinematográfico, técnico e conceitual, enfim, com que a arte cinema, em termos de formação, chegue para cada vez mais pessoas, para que mesmo que seja com celular, que elas possam se desenvolver muito a partir disso, em termos de linguagem, não só a técnica, no sentido assim, bem tecnicista de a pessoa precisa saber sobre fotografia e no celular ela não vai saber. Não é só isso. A gente aprende a técnica do cinema para a gente poder fazer o que a gente quiser dele, porque o cinema permite tudo. Só que se a gente fica estagnado numa proposta técnica muito limitada, a gente não consegue também ter esse desenvolvimento. Então, que bom que existem esses dispositivos e que bom que através de celulares, de tablets, a gente já consegue que nossos jovens, nossos estudantes já consigam realizar coisas, mas que a gente consiga também democratizar o acesso à formação, que a gente consiga chegar em cada vez mais escolas, em cada vez mais bairros e cidades do interior, fora desse eixo também Rio-São Paulo, que é muito forte no nosso cinema, e que a gente leve o cinema para cada vez mais pessoas, para tornar o cinema de fato democrático, e que ele não seja só democrático agora porque todo mundo tem celular, que o fazer também se torne democrático, né? Então, eu acho que a minha visão é mais ou menos por aí. E é possível trabalhar um audiovisual com celular, por exemplo, porque muitos dos filmes foram produzidos com celular.
não com câmeras caras, equipamentos difíceis, mas com o celular. Mostrar ao professor que ele tem um recurso muito importante e que tudo isso que começou em sala, mostrando a esse professor, mostrando às escolas, aos diretores, orientadores, coordenação, que isso se transformou num festival. Porque o que começou em sala, chegou a outra sala, um professor com outro professor, um aluno, outro aluno, várias turmas e um colégio inteiro envolvido com audiovisual. E como isso tem melhorado significativamente a aula e a relação professor-aluno. Voando por aí, ajudando a natureza, limpando nosso bairro, cuidando do planeta, acabando com o lixo, detendo